Está aberta a taverna e eu sou o Elcio, estou aqui me camuflando. Meu nome é Marlon e eu estou aqui colocando uma flecha e apontando para um dinossauro robô. Eu sou o Alan e uma boa história me fascina. Fala galera, meu nome é Vinícius e eu estou aqui fugindo de um mofado que tá totalmente putaço comigo. Então, peguem seus copos ou seu petisco e vem pro balcão. Hoje a gente está aqui no balcão para conversar um pouco sobre esses games que tem uma história mais desenvolvida, que é mais atraente, porque nos dias de hoje o que está fazendo muito sucesso é só game multiplayer, onde todo mundo só cai dentro de uma arena e vai se matar e não tem mais foco em história. Você pode pegar, por exemplo, um COD que eles até tentam botar um modo história, mas ninguém nem liga pro modo história. Enquanto que jogos como God of War e Homem-Aranha já tem um foco maior no modo história deles. Um negócio que vale ressaltar desses CODs é que se a gente pega os primeiros CODs antes do MW2, eles todos até tem um modo história muito bom. Eu lembro que eu peguei pra jogar o COD 4, que era o que a gente tinha. Ele tem uma história muito boa, velho. Na minha opinião, é o melhor COD com modo história. Só que com o passar do tempo, desenvolvendo o modo multiplayer, a Activision foi passando a dar menos atenção pra esse modo história e só focando no modo multiplayer. Eles acabaram tentando querer brigar um pouquinho com o Battlefield, porque o Battlefield, ele em si, era só focado em multiplayer. Sim. Eles até tentaram colocar algum single player, só que diferente de COD, foi totalmente apagado. Eu mesmo que eu cheguei a pegar o Battlefield 3 e 4, nem lembro de campanha. Porque Os dois jogos foram totalmente opostos. E é o que a gente conversou no último vídeo, né? O pessoal agora anda muito competitivo e nem sempre a inteligência artificial consegue te prover uma dificuldade maior, né? É a diferença, às vezes a estratégia do outro, o cara pode criar a estratégia nova. Agora a inteligência não, ela sempre vai ter um limite pra ela. O que eles podem fazer no módulo história é acabar dificultando, colocando mais vida ou mais dano que uma inteligência artificial pode causar, mas não uma dificuldade estratégica. Uma coisa que eu lembro que eu já vi, o que tá matando muito os jogos single player é o YouTube. Por que acontece? Você às vezes quer jogar o jogo pela história, então você compra ele, joga ele pela história. Mas hoje em dia tem muita gente que faz aquelas séries de vídeo. O que você faz? Entra no canal do YouTube do que você gosta, vê todo o jogo ali desde o começo ao fim e já viu toda a história. Não tem mais pra que você jogar. Zerei o Resident Evil 7 assim. Eu lembro que o Until Dawn também foi assim. O Until Dawn tava muito afim de comprar ele. Mas eu fui ver um outro youtuber que colocou a série, eu assisti do começo ao fim. Aí na hora que eu fui querer mesmo comprar pra jogar, eu acabei deixando, que eu desanimei, porque eu já conhecia a história, não foi a mesma coisa. E isso tem alguns lados positivos, né? Por exemplo, se você perdeu um jogo de uma saga, você não tem tempo ou não quer começar do zero. Por exemplo, eu quis jogar Mass Effect, mas não tinha jogado o 1 e o 2 e tinha o 3. Eu procurei a história do 1 e do 2 na internet. Isso eu acho legal. Uma coisa que também é bom do YouTube, por exemplo, às vezes você tá confuso se você deve ou não comprar o jogo. Você vê um cara começando a jogar e você anima. Depende, você acaba, vai lá e compra ele. O Uncharted foi isso comigo. Às vezes, mesmo o pessoal falando muito bem do jogo, eu ficava meio indeciso. Aí eu comecei a ver um pouco de gameplay dele e realmente eu me interessei pela história e pela jogabilidade, né? A jogabilidade é um pouco mais comum, mas a história é muito boa, que ele parece mais um filme. Ele vai te mostrando realmente uma sequência de cenas que é praticamente a mesma coisa que um Indiana Jones da vida. A gente podia falar, né, cada um de um jogo, pelo menos aqui, que a gente gostou da história. Você quer começar, Marlon? Sim, inclusive tem um jogo que me surpreendeu muito, é mais recente, que eu tava toda vez que eu vi algum vídeo dele, eu achava que só a jogabilidade que seria legal, porque as imagens eram incríveis, a jogabilidade era sensacional. Mas no caso, quando eu fui jogar, foi o contrário. A jogabilidade realmente é boa, mas o que eu achei incrível e sensacional foi a história, que é o Horizon Zero Dawn. O que eu achei incrível nele, que é pra mim o que as pessoas têm que fazer na campanha, que é você descobrir a história junto com o protagonista. É isso que eu adorei no Horizon. Você e a Eloy, vocês estão descobrindo totalmente ao mesmo tempo. Ela descobre uma coisa, você também descobre alguma coisa. E isso dá uma sincronia maior com o protagonista na hora de você jogar. Você se sente mais parte da história, né? Exato. Eu lembro que teve um tempo, eu tava jogando, eu comecei até a ouvir os áudios, ler os arquivos que ela pegava. Eu acho que ele complementava tanto na história que você queria saber mais, não queria só jogar. E hoje em dia é o que tá em falta.
Os jogos, eles vêm com uma campanha multiplayer já pré-definida e a história eles acabam deixando no plano de fundo. Por causa que as empresas em si perceberam que o modo multiplayer dos jogos, eles dão uma sobrevida muito maior do seu jogo. Aí nisso, eles podem às vezes até explorar, por exemplo, jogos onde eles colocam mecânicas de skin, mecânicas de que você pode comprar uma roupinha, às vezes comprar uma arma. Eles botam mecânica de XP pra dar uma recompensa maior por jogar o jogo. E isso te faz jogar o jogo por mais tempo. Isso é verdade. Tanto que, por exemplo, o Horizon, beleza, eu curti muito o jogo. Peguei 100% dele. Beleza, parei, cortei, deixei ele do lado e não joguei mais, porque já pegou 100%. Agora, quando você vai pegar algum outro jogo multiplayer, toda vez você joga diferente, porque às vezes você tá jogando com um adversário que é melhor que você, ou você tá jogando contra um amigo que o jogo acaba ficando mais animado. Isso muda muito. Agora eu vou falar sobre um jogo que marcou a minha infância, que é famoso até hoje, tá tendo um remake que em algum dia vai chegar, que é Final Fantasy VII. A história do Cloud, Sephiroth, pronúncia eu não vou ficar me apegando. Dependendo lá do nome da rua que você mora, Não vou me apegar à pronúncia, mas foi um jogo que marcou, cara, a minha vida. E foi onde eu comecei a ter os meus primeiros convívios com RPG, que hoje em dia é um estilo de jogo que eu mais gosto. Antes disso tinha sido Mario RPG, e eu acredito que poucas pessoas não tenham jogado isso, né? Conheçam. Foi Final Fantasy, porque quando eu comecei a jogar ele, eu tinha acabado de ganhar o PS1. Ele ainda estava no auge do PlayStation 1, ele estava em lançamentos ainda. E eu não conhecia Final Fantasy, por mais que esse é o 7, né? Eu não conhecia Final Fantasy. Eu malemar sabia inglês, não sabia muito de inglês. E mesmo assim, eu tive que ir descobrindo a história junto com o personagem e com um dicionário do lado. Porque coisas que eu não sabia o que significava, eu tinha que procurar o que significava. Eu era muito novo. E pra mim isso foi sensacional. A história é marcante até hoje, por isso que tem filme, tem desenho, tem o remake que tá sendo feito, porque dizem que é um dos melhores RPGs já criado, né? E eu gostei muito, ele marcou a minha vida. Esse. Final Fantasy VII realmente é um marco até pra saga Final Fantasy. A história dele, os personagens que são muito carismáticos, tanto o que você falou. Eles foram tão carismáticos que fizeram filme, fizeram jogo de spin-off também, e vai ter o remake. E eu tô muito ansioso pra esse remake e um pouco com o pé atrás, porque quando toda vez alguém mexe em algum jogo antigo, você fica meio com medo de pode dar merda, cagar um pouquinho a experiência que você tem do jogo. Final Fantasy foi um jogo que, de certa forma, inovou não só no modo história, né? Quer dizer, com a história do jogo e os personagens. Ele inovou também em todo o jogo, porque ele usou lá os gráficos de CGI de fundo com o personagem sendo poligonal, realmente sendo renderizado em 3D, né? De certa forma, como o Resident Evil fez também. Eles começaram a colocar o 3D em RPG por ali. Sim, e ele também tinha um sistema que até então era novo, que era o sistema de mundo aberto. Você poderia dar a volta ao globo. Você pegava sua airship e você conseguia dar a volta ao mundo, realmente. Você começava a andar em linha reta, você atravessava o globo e voltava onde você estava. Deu uma puta sensação de liberdade pros players que estavam jogando o jogo. Sim, você poderia parar a sua nave, descer em praticamente qualquer lugar, que não fosse água ou vulcão, essas coisas. Bom, indo pro meu game aqui, a série toda tem a história muito boa, com exceção do último que saiu agora, porque não é mais do Hideo Kojima. É a do Metal Gear, e eu escolhi o Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que é basicamente o que tem a melhor história, né? E o que mais inovou dentro dos Metal Gears. Ele saiu em novembro de 2004, 3 dias depois do meu aniversário. Esse é um sinal, viu? O game lança... Não, ele sempre lança perto do meu aniversário, é impressionante. E nele a gente jogava com o Naked Snake, que vira o Big Boss, pra quem conhece a história aí. E a história era espetacular. Se eu não me engano, tem mais de 2 horas de vídeo, se você for assistir todas as CG que tem dentro do game. E ele também trazia um monte de coisa que nem existia na época no videogame. Tinha um sistema de camuflagem, tinha sistema de você se alimentar, porque seu personagem ficava com fome. Aí você tava lá escondido no meio da moitinha, de repente seu estômago roncava, o soldado ia ver se você tava lá, que ele escutou um barulho estranho. Tinha sistema de tratar suas feridas, na hora que você caía, entrava um galho na sua perna. Você tirava, jogava remédio, colocava um band-aid em cima. Essa mecânica de alimentação para um jogo de stealth
é realmente, como você falou, foi revolucionária, porque você tá se preocupado, aí fica escondido e fica andando pro canto. Mas além disso, você ficar se preocupando em procurar animais ou plantas, você comer no meio do caminho, muda completamente o caminho. Ao invés de você ir reto e ficar indo pelos esgueirando ali pra ir pra entrar numa fortaleza, não, você tem que ficar procurando a floresta primeiro pra depois ir pra fortaleza. Esse sistema de animais era legal, porque, por exemplo, tinha um jacaré. Você ia lá e jogava uma bala já gasta, né? Só o cartuchinho dela no chão pra fazer barulho pro soldado ir olhar. Aí ele ia olhar do lado do jacaré, o jacaré atacava o soldado. Isso era mó legal. O gameplay dele era muito legal, os gráficos pra época eram muito bons, e a história é a melhor história que tem. Se você acompanhar ela, é cheia de plot, que porra é essa? Como que é isso? Inclusive o Metal Gear Solid 5 também, a história dele é bem legal, né? É mind blow total, mas o 3 ainda é meu favorito. Eu demorei um pouquinho, mas agora que eu tô jogando Metal Gear 5. E realmente é muito bom. Eu gostaria de avisar que o único que eu joguei foi o Rising, pra mim ele é o melhor, tá? É que você não jogou os outros. E o seu game, Vinícius? O game que eu escolhi foi um game que foi lançado bem recentemente, que foi o Resident Evil 7. Ele até, de certa forma, recebeu umas críticas por conta de inovação, de variedade do jogo, às vezes do personagem, mas, de certa forma, ele é um jogo... Teria um elo, assim como o Metal Gear Solid 5, você acha que ele não vai ter tanto elo com os outros jogos da série. Mas já tô até vendo nos comentários o pessoal falando, não é Resident Evil, não é Resident Evil. Sim, ele era muito diferente de todo o resto, porque você fala, cadê o Chris Redfield? Cadê a Umbrella? Cadê todos os T-Virus? Cadê toda a história do jogo? Aí você vai pegando as notinhas que aparecem no decorrer do jogo, aí você vai percebendo o elo que ele vai criando com os Resident Evil antigos. Aí vai vindo o Mind Blow. Fora quem aparece no finzinho do jogo. E isso é um Mind Blow fudido. Não só isso, quem que aparece no final do jogo e que logo que está no final, ali no helicóptero. A pessoa e pra quem ela está trabalhando. Exatamente, a pessoa que está com esse símbolo, aí que realmente muda as coisas. Só que, claro, o pessoal também reclama muito porque... Falta variedade no jogo. Faltou muita variedade de monstros. É só um mofado mais forte, mofado explosivo, e mofado aranha. E o único que diferencia mais é chefe. É os boss, que é os boss que diferencia. Eu gostaria de avisar que eu não joguei, tá? Eu também não, mas eu já assisti tudo. É disso que a gente tá falando. Exatamente. Mas o Resident Evil 7, eu joguei ele do início ao fim. Ele é o Resident Evil e realmente eu gostei dele, que ele... apesar que o pessoal reclama muito dessa mecânica, mas o Resident Evil ele tem isso. Por exemplo, eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas Resident Evil 3 por 4 foi uma mudança muito grande. No começo o pessoal reclamou. Sempre faz a revolução, o pessoal reclama, mas joga. Assim, todo mundo gosta. E depois o pessoal reclamou e hoje em dia o que fala? Fala que o Resident Evil 4 é um dos melhores Resident Evil. E aí? Mas então, pessoal, apesar de tudo isso, tem muitos jogos hoje em dia que já estão mecânica realmente só 100% single player. Por exemplo, o God of War vai chegar e já falaram que vai ser 100% single player. Ele eu tô esperando muito, porque a história realmente é como quem tava falando. Parece que te prende. Não é só porque a God of War que sempre foi assim. Muitas pessoas já estão falando que o review dele tá muito bom. E fora que, mais futuramente, o Homem-Aranha também vai ser a mesma coisa. E fora outros jogos indie mesmo, que é muito importante, que tem grandes histórias e eles abrem só single player. E eu ainda tô esperando o Kratos vir pra mitologia brasileira. Eu ainda quero ver ele dar um pau no Saci. Virar os pés do Curupira pro lado certo. Nossa, cara, isso seria épico. Então essa foi a saideira, pessoal. A taverna vai se fechando. Mas vocês podem comentar à vontade de outros jogos single player que vocês curtiram. Tem muito jogo que a história é incrível. Inclusive, é porque eu não tenho tempo, mas eu ia falar de Undertale, que a história é excelente. E se tiver algum outro jogo que vocês gostarem e que a gente não falou aqui, deixem no comentário e esperamos vocês. Então é isso, galera. Gostaria de estar pedindo pra vocês estar entrando aqui na página do Facebook, tá curtindo a nossa página. Todo dia tá tendo postagem nova sobre esportes, games grátis que de vez em quando saem aí, ó. Também tá falando de anime, assuntos em geral que interessam o público nerd e geek. E também gostaria de estar pedindo pra vocês estarem se inscrevendo aqui no canal do YouTube. E, se possível, divulgar pros seus amiguinhos, viu? Então é isso, pessoal. Até a próxima!